cumprimentar os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, que nos envolva nessas vibrações de pacificação. A página do nosso estudo de hoje vai falar sobre o pensamento. É uma reunião dedicada ao patrono da casa, Leon Denis, e esse fragmento vem do livro O Problema do Ser e do Destino. E diz o mentor para nós: o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germens dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. É por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas e embeleza os desertos da existência. É também perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Cedo ou tarde, todo produto do espírito retorna a seu autor com suas consequências, acarretando para este, segundo caso, o sofrimento, um apequenar-se, uma privação de liberdade, ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação de seu ser. A vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Leon Denis. É com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, querido mestre, estamos reunidos para a nossa noite de estudos e passes. É sempre com muita alegria que nos reunimos e te pedimos, querido amigo, que esteja presente conosco através desses benfeitores que nos acolhem, através dos nossos guias que até aqui nos conduziram, para que possamos juntos, encarnados e desencarnados, participarmos desse momento de estudos que tanto esclarece, que tanto renova o nosso sentimento e as nossas ideias. Abençoa os nossos amigos Hélio e Turíbio, que estarão trazendo para nós as reflexões da noite, que nós possamos, ao final desse momento de estudos e passes, estarmos mais aconchegados a essa verdade eterna, que é a certeza
de que Deus é nosso Pai. É assim, querido amigo Jesus, que em teu nome, em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, mas acima de tudo, em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciada essa noite de estudos e passes. Mas, querido amigo, permanece conosco para a nossa segurança. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar o nosso querido Hélio, que vai trazer para nós o estudo da noite. Boa noite, amigos. É com muita alegria em nossos corações que todos nós, com certeza, estamos podendo dizer presentes, né? Nessa noite aqui no Leon Denis. As nossas primeiras palavras são de profundo agradecimento a Deus e a Jesus por aqui estarmos. O estudo do pensamento é um dos estudos mais importantes, né, que nós temos. Descartes, filósofo francês, disse: penso, logo existo. Essa frase de Descartes, pensamento de Descartes, diz para nós realmente o quão profundo é o estudo do pensamento. Leon Denis diz para nós que o pensamento é criador. E é uma verdade. O pensamento é criador. Vamos fazer uma pequena, vamos dizer, encenação. Um pequeno exercício. Todos nós aqui já estivemos no mar, já fomos à praia. Vamos nos imaginar sentado na areia de frente para o mar. O barulho das ondas, aquele vento fresco soprando em nosso rosto. De repente, uma onda mais forte vem e molha os nossos pés. Se pudéssemos, né, ter fechado os olhos, pensado profundamente naquilo que eu acabei de dizer, aquilo que eu acabei de falar, nós criaríamos, nós imaginaríamos, nós nos imaginaríamos realmente sentado na areia, de frente para o mar, e já fizemos isso muitas vezes. A grande maioria de nós já fez isso muitas vezes, já foi à praia, sentado de frente para o mar, e em muitos exercícios, poderíamos até dizer que alguém diz assim: senti até a onda batendo no meu pé, molhou meu pé. Tal é a sensação e tal é a imaginação, e nós vamos imaginando, nos colocando naquele local, naquele lugar. Então, a gente pode afirmar e concordar, né, com Leon Denis, quando ele diz para nós que o pensamento é criador. Quando lemos um livro, quando escutamos uma história, principalmente quando lemos um livro ou quando contamos uma história para os nossos filhos, nós procuramos mostrar o ambiente, criar o ambiente,
E nós começamos a nos imaginar ali. Estudando para o que nós tínhamos que falar hoje, pedi aos amigos espirituais que me ajudassem. E um espírito escritor, só pode ter sido isso, veio junto de mim e eu comecei a imaginar, tentando escrever e descrever uma cena. 2 casos que eu vou contar e depois daremos prosseguimento ao nosso estudo. No primeiro caso, imaginemos nós sentados em nossa casa, pegamos um livro que acabamos de comprar, e está lá escrito assim: naquele dia de verão, escaldante, a brisa começava a soprar de leve, fazendo com que a tarde se tornasse mais agradável. Eustáquio, com aquela camisa verde que comprara no dia anterior, vinha andando apressado pela rua, porque não queria chegar atrasado no encontro tão esperado por ele com a Júlia. Naquele café de esquina das ruas X e Y, em que se conheceram, tão apressado que estava, que tropeçou nas raízes daquela árvore florida que eles ficaram admirando no primeiro encontro da semana passada. Entrou e procurou sentar no mesmo lugar em que sentara na última semana. Dali, ele poderia ver de perto a porta do café. O relógio da parede marcava 16h30. Sentiu um alívio, afinal o encontro era às 17h. Começou a pensar: será que ela vem com a irmã, como dissera no telefone? Qual seria a roupa que ela viria? Não continuei, porque aí o espírito se afastou e o espírito protetor, o espírito escritor saiu de perto. Mas todos nós, se prestássemos bem atenção e todos nós, se estivéssemos lendo, nós nos imaginaríamos sentado naquela mesa, naquela cadeira do café. Já vimos isso em algum filme. E se não vimos, começamos a imaginar a camisa verde do Eustáquio, essa cena aparentemente romântica, amorosa, e todos nós já vivenciamos isso. O pensamento é criador. Nós imaginamos, nós criamos essa cena que eu acabei de ler, que eu acabei de escrever. Um segundo caso, um pouquinho mais comprido, mas de bastante reflexão. Todos aqueles 4 homens daquela enfermaria de ortopedia estavam presos ao leito. As tardes eram tristes após o término do horário de visitas. Todos recebiam com alegria os seus familiares, menos Eustáquio, que era proveniente de um outro estado. Mas as tardes começaram a ficar mais alegres quando Eustáquio conseguiu que os enfermeiros mudassem um pouco a sua cama de posição e colocando-a mais próxima da janela. Esticando-se todo e olhando pela janela, começou a contar para os companheiros de enfermaria o que ele observava. Dizia ele: amigos, daqui consigo ver a praça e um dos seus bancos. E contava ele o que via. Aquele casal sentou-se naquele banco. Ele está falando muito. Virou de costas para mim. Meteu a mão no bolso e parece que tirou uma caixinha. Parece que é um anel. Segurou a mão dela e colocou em um de seus dedos. Caramba, parece que ela não gostou. Virou de costas e saiu.
Ele está ali sentado com as mãos na cabeça, parece chorar. Mas, espera um pouco, ela voltou. Ele se ajoelhou e beijou as mãos dela. Saíram de mãos dadas. E todas as tardes, Eustáquio descrevia para os companheiros aquilo que via. As tardes ficavam mais alegres, as horas passavam mais rápidas, não sentiam a tristeza da internação naquela enfermaria. Todos diziam: obrigado, Eustáquio, obrigado por você estar aqui contando para nós toda essa história, tudo aquilo que você vê. Mas um dia, o quadro clínico de Eustáquio piorou e ele veio a falecer. Todos ficaram tristes. Quem iria contar para eles o que acontecia na praça? Eusébio, então, pediu para ser transferido para aquele leito vazio. Se esticou todo para olhar pela janela, mas não viu nada, apenas uma parede branca. Onde estava a praça e o banco da praça, que tantas alegrias trouxeram para todos? Perguntou ao enfermeiro: construíram ali um muro? O enfermeiro: claro que não. Essa parede sempre existiu. Todos oraram a Eustáquio e, com sua imaginação, fez com que as suas tardes fossem mais alegres e menos tediosas. Todos nós, ao escutarmos isso, com certeza absoluta, e se tivéssemos lendo, não só ouvindo, mas todos nós começamos a imaginar aquela enfermaria. Todos nós, ou quase todos nós aqui, já estivemos em enfermarias, em hospitais, e vimos como realmente é triste, é chato você estar internado, e principalmente triste, chato, se você está preso a um leito, uma perna quebrada, um braço quebrado, alguma coisa que pudesse impedir que nós nos movimentássemos. Imaginamos aquela cena, imaginamos aquela situação. Pensamento é criador, disse Leon Denis para nós. André Luiz diz para nós que o pensamento é matéria. Nós criamos aquilo e aquilo se materializa na nossa cabeça, em nosso cérebro, em nossa mente, e aquela imagem fica ali guardada. O pensamento é criador. Descartes disse: penso, logo existo. E Denis diz para nós, vou ler um pedaço daquilo que já foi lido. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar e impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana e também impressionar nós mesmos. E aí Denis diz assim: é por isso que a missão dos operários do pensamento é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. Da mesma forma em que eu contei o caso do Eustáquio sentado no banco do café, esperando a sua amada, esperando aquela que ele tinha encontrado semana passada e esperando com uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade amorosa, não sei se existe ansiedade amorosa, mas existe aquela ansiedade que você está feliz. Eu poderia dizer assim também: Eustáquio estava na espreita naquela noite escura, meio que escondido, esperando que Júlia ali chegasse. Ele estava aborrecido, triste,
tinha uma arma na mão. Nós já mudaríamos totalmente aquele quadro amoroso, aquele quadro florido, e já imaginaríamos esse quadro ruim, vamos assim dizer, que está sendo descrito. É por isso que a missão dos operários, repito, do pensamento, é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. Agora vamos nos ver no nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? O que nós estamos fazendo desde que acordamos? Os Espíritos dizem para nós que devemos, ao acordarmos, agradecer a Deus e a Jesus estar ali, encarnado, com saúde física ou com saúde mental, já que você está pensando, está com pensamento contínuo. Esse é o conselho, é a orientação dos Espíritos para nós. Deveríamos fazer a mesma coisa antes de deitarmos, antes de dormirmos. E nós poderíamos perguntar assim, e Denis fala mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele pergunta: que tipo de pensamento estamos tendo? Que filmes, que jornais estamos lendo? Que programas de TV estamos vendo? Só de desgraças? Só programas policiais? Filmes relacionados a sexo? Filmes relacionados a dramas tremendos? Agora vamos nos imaginar sempre só vendo, só assistindo esse tipo de programa, só lendo, só vendo esse noticiário. Quando você acorda de manhã cedo, e quando você liga a televisão, o que você lê? O que você vê na televisão? Já ouviram alguma vez na televisão, no Jornal da Manhã, dizer: a obra social fulano de tal distribuiu não sei quantos quilos de alimento. Fulano foi preso. Um acidente grave na rua tal. Morreram tantas pessoas. Porque isso chama a nossa atenção. Existia uma coluna de um jornal que tinha uma charge e que dizia assim: boas notícias. É uma banca de jornal. Estava escrito em cima: boas notícias. Estava cheio de jornal até em cima. E do outro lado dizia: más notícias. Não tinha nenhum. Todos os jornais tinham sido vendidos. O povo já tinha passado. Trabalhei durante muito tempo em hospital de emergência. E no hospital de emergência acontecem casos gravíssimos. E aí, eu era pediatra, sou pediatra, e ficávamos lá em cima, na enfermaria. Aí de vez em quando tinha uma notícia: ih, chegou uma batida lá, tem isso, tem aquilo. O pé do fulano está saído do corpo. Tinham pessoas que saíam correndo, desciam correndo para ver a cena, para ver aquilo.
uma curiosidade mórbida. E depois ficavam contando, e ficam contando aquele quadro, repetindo aquele quadro, procurando saber pormenores de como foi o acidente, o que aconteceu. E aquilo fica impregnado na tua mente. E muitas vezes, sabendo que eu era espírita, chegavam às vezes as pessoas para mim e diziam assim: sabe que eu não consegui dormir naquela noite? Eu ficava imaginando aquele quadro o tempo todo e dava vontade de dizer assim: também por que você foi lá olhar? Para quê? Quando você está envolvido naquele quadro, quando você é um médico que trabalha na emergência, um enfermeiro, você precisa estar ali, tem que estar ali. Mas você ir para lá olhar aquilo só por uma satisfação, vamos assim dizer, mórbida. Aquilo, se você não souber separar bem as coisas, você vai ficar com aquilo na mente o tempo todo. Igual criança. Quando criança, às vezes a criança chega para você, tive um pesadelo. Por que ela teve um pesadelo? Porque ela viu um filme, ela viu um desenho sério demais. E eu às vezes vejo nesses brinquedos eletrônicos que tem agora, meus netos, até eu falei isso para o meu filho outro dia, são jogos de assim dizer, morte, em que sai sangue, lutas. E a criança fica impressionada com aquilo, fica vendo aquilo o tempo todo e muitas vezes ela não consegue dormir. Ela fica tão agitada, com medo, aí tem medo de que apague a luz, tem medo de tudo. E aquilo cria um clima, porque o pensamento é criador. Ela fica pensando naquilo tudo que ela viu. Existem certos programas de televisão que falam de doenças e dão o diagnóstico, e dão o tratamento, e dão o prognóstico. Muitas vezes a pessoa chega no consultório falando para mim da doença do filho, e ela diz assim: já fui no Google. Eu falei: para com isso. Dr. Google não trata ninguém. Não adianta nada, porque só mostra as coisas piores possíveis. E você fica impressionado, com medo daquilo. Eu não estou dizendo que o Google não é bom, claro que é bom. A internet é uma coisa maravilhosa, o Google é uma coisa maravilhosa. Mas você tem que saber dosar, você tem que saber separar as coisas. Porque você entra num quadro triste, muitas vezes, de depressão. Imagina você o tempo todo lendo, ouvindo o tempo todo notícias de assalto, de brigas, de assassinatos. Como é que vai começar o teu dia? Eu tenho uma rotina e não criei essa rotina. Eu aprendi com outras pessoas, com outros oradores, com pessoas amigas, e elas diziam assim para mim, e um espírito uma vez falou para mim assim: ao levantar de manhã cedo, antes de qualquer coisa, faça a tua prece, leia o Evangelho. Não leia nada, não veja nada antes de fazer isso. Eu até
inadvertidamente, muitas vezes já aconteceu de você levantar e tomar o café da manhã e pegar o jornal, eu sou assinante de um jornal, a manchete nunca é nada boa. Se você ligar a televisão, então, para ver o Jornal da Manhã, você só vai escutar e só vai ver notícias ruins. Casos policiais, prendeu isso, prendeu aquilo, matou o acidente X, o acidente Y. Aí você fecha. Aí você pega o Evangelho para ler. Você tem que prestar muita atenção naquilo que você está lendo, para depois até você fazer a tua prece, porque senão o teu pensamento fica naquela notícia que você leu, que te impregnou. Você fica impregnado com aquela notícia, com aquele comportamento. Então, repito, imagina você fazendo isso o tempo todo, todos os dias. Você entra em depressão. De dia, todos nós temos celular. Aliás, cada um de nós às vezes tem mais de um celular, né? 2 celulares, 3, um só já é horrível. Imagina 2, 3 celulares. É horrível no sentido do que pode acarretar. Aí uma companheira de Zap mandou para mim, no sentido até de esclarecimento, e o Zap dizia assim, vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido. Aqui é o policial fulano de tal. Olha, hoje à tarde, na sua região, não saiam de casa nesse horário. Vai ter um confronto entre milicianos e não sei quem. Não saiam de casa. Aviso, aqui é o policial fulano de tal. Você imagina, você o tempo todo ouvindo, e isso chega de montão para você. Você tem que saber desligar. Não, mas eu quero ficar informado. Se desliga disso. Se desliga disso. A gente sabe que isso acontece? Claro que acontece. Se for uma coisa séria, não vai vir por Zap. Vai vir pela televisão, o horário X, no jornal. Então se você não se controlar, se você ficar o tempo todo com esse tipo de notícia, você entra em depressão. E não quer mais sair de casa, tem medo de sair de casa. Não quer sair de casa porque pensa que aquilo vai te acontecer. Pensa que aquilo é real? Pode ser real? Pode. Mas não é nessa frequência que as pessoas dizem, não é nessa frequência que as pessoas falam. Quando uma pessoa está em depressão, ela deve ir ao médico, precisa ir ao médico. Existem remédios, existem medicamentos que fazem com que melhorem esse quadro clínico das pessoas. Existem medicamentos que são para melhorar esse quadro. Mas um dos quadros, e nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, uma das orientações que os espíritos nos dão é: estude a doutrina espírita, procure trabalhar no bem. E quantas vezes a pessoa escreve para o plano espiritual, dizendo que está com depressão, que está com isso, está com aquilo, pede orientação, pede socorro. E os espíritos respondem, às vezes passam até medicamento. Aqui no nosso caso, na nossa casa, existem médicos, psicógrafos, e que recebem a intuição, orientação de espíritos que foram médicos em encarnações anteriores e que fazem com que aquele médium, psicógrafo,
possa passar para o papel algum tipo de medicação, e tem uma série de conselhos. Um dos conselhos que os espíritos dão, e que é mais, e que vem de encontro com o que os médicos, mesmo que não sejam espíritas, dizem, toma esse tipo de medicação e procure sair, procure passear, procure fazer uma coisa diferente. Às vezes a pessoa não pode, mas se pode, procure passear, procure fazer um passeio, vá à casa de um parente, alguma coisa. Para quê? Para tirar você daquele lugar, para tirar você daquele âmbito, daquela ambiência depressiva que você está. Então vem de acordo com aquilo que os espíritos nos dizem. Estudar a doutrina espírita para quê? Estudar a doutrina espírita para você saber que você é um espírito imortal. Estudar a doutrina espírita para quê? Para você saber que você pode, deve, precisa trabalhar no bem, para mudar o teu modo de agir, mudar o teu modo de pensar e começar a pensar que Deus é bom, misericordioso e é justo, e que nada nos acontece se não estiver dentro do nosso planejamento de vida. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou lá, que fulano de tal, ali ela se acidentou, recebeu uma bala perdida, né? A bala nunca é perdida, a bala sempre é achada, a bala acha aquele que tem que passar por aquela situação. É claro que eu não vou exagerar, não vou me exacerbar, vou pegar o carro agora, vou andar a 200 km por hora, vou andar na contramão na Avenida Brasil, na contramão... Não vou fazer com isso. Aí é suicídio. Isso aí é suicídio. Mas eu vou andar com cautela, eu vou andar com cuidado, eu vou realmente procurar não estar em locais que eu saiba que é eminentemente perigoso, mas isso não vai me impedir, não pode impedir de eu sair de casa, de eu ficar parado dentro de casa. Muitos de vocês já devem ter ouvido, visto pessoas com depressão, visto pessoas com a síndrome do pânico. Determinada feita, no consultório, eu estava atendendo uma criança e uma mãe bateu na porta, entrou e falou assim: doutor, tem uma senhora aqui fora passando mal. Aí eu fiquei assim, bom, eu não sou clínico, mas... Aí ela falou assim: é a mãe de um cliente que o senhor atendeu. Aí eu abri a porta e saí. Era uma mãe que eu tinha acabado de atender a criança, acabado de dizer, tinha uns 20 minutos, e ela me olhando disse assim: doutor, eu não sei voltar para casa, onde é que eu moro? No estado de nervos, tanto numa sudorese tremendo, e ela pegava a minha mão e dizia: onde é que eu moro? Eu não sei voltar para casa. E a filhinha do lado começou a chorar também, vendo a mãe chorando. Ela estava numa crise de síndrome do pânico. E depois eu telefonamos para o marido veio pegá-la, graças a Deus, tivemos como entrar em contato com aquele familiar. Mas depois outras vezes ela voltou ao consultório e vimos que ela realmente tinha um quadro todo de depressivo. Ela era uma daquelas pessoas que era pessimista ao extremo. Quando você estuda o pensamento, quando você estuda uma pessoa, você observa uma pessoa, e o psicólogo, a função dele faz muito isso, ele analisa aquela pessoa, como ela é, que tipo de pensamentos ela tem, como é que ela desenvolve esse pensamento. Descartes disse: penso, logo
existo. Então nós precisamos, nós que somos espíritas, nós precisamos ter a certeza absoluta que nós estamos sendo amparados, protegidos pelo nosso amigo espiritual, pelos espíritos protetores da casa, protegidos por Jesus, por Deus. Mas temos que ter essa certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Que nada nos acontece se não estiver dentro do nosso planejamento reencarnatório. E o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, vai dizer para nós e vai dizer para os outros quem nós somos. Se somos otimistas, se somos pessimistas, o outro vai dizer, eu sou realista. Mas que tipo de realismo? Aquele realismo que só contra, só escuta coisas terríveis? Então, esses dois exemplos que eu dei, desses casos que eu contei, esses 3 casos que contei, das coisas do caso do romântico, do Eustáquio, descrevendo, sentado no café, procurando, esperando a sua futura amada, namorada, aquele que ele está na espreita na rua, esperando ela mesmo chegar, ou aquele Eustáquio da enfermaria, que uma bondade muito grande, fez com que todos aqueles que ali estavam, aqueles outros 3 que ali estavam, tivessem tardes agradáveis, tardes menos tristes, porque ele inventava todo aquele quadro, inventava no sentido sempre positivo, otimista, e fez com que todos imaginassem e todos vivenciassem, vivessem aqueles quadros que ele descrevia. E nós todos, quando contamos uma história para os nossos pequeninos, nossos filhos, nossos netos, contamos histórias e não tenham dúvida que essas histórias vão influenciar os nossos pequeninos. Daí a necessidade da evangelização infantil. Daí a necessidade da evangelização, contando coisas de fatos, de modo que as crianças possam, os nossos jovens possam ir recebendo as informações de forma adequada. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo que tem por título A Educação, ele diz assim: não basta ensinar a criança a ler e a escrever. É importante ensinar a criança a ler e escrever? Claro que é. Mas ele diz, não basta ensinar a criança a ler e escrever. É necessário, é preciso ensinar a criança o alvo da vida. Ensinar a criança o objetivo da vida. E quem estuda, quem ensina isso? É a doutrina espírita. São os educadores, são os evangelizadores, pessoas preparadas. E nós, pais, nós tios, avós, temos que ter em mente isso. Quantas vezes já cantamos para o nosso filho, o nosso neto, tentando fazer com que a criança durma, e cantávamos boi, boi, boi. Quem não cantou isso aí? Boi da cara preta. Aí a criança fecha o olho, porque ela começa a imaginar o boi da cara preta que vai pegar ela. Ou então, ó, ali tem um velho, hein? Olha o velho do saco ali, hein? Vai te pegar, hein? A criança passava, olhava. Eu me lembro que na casa da minha tia-avó, ela tinha uma aranha, assim na parede, uma aranha de ferro. Nossa, bobo. Mas eu tinha um medo daquilo tremendo, eu e minha irmã. A gente passava dali olhando, com medo que aquela aranha ia cair embaixo da gente, em cima da gente.
Depois, com o tempo, eu pensava, mas que eu fui muito bobo, hein? Muitos anos com medo daquela aranha de cair em cima de mim. E quando os nossos pais, nossos avós cantam para a gente dormir, eu cantei para os meus filhos dormir, e cantaram para mim, não me lembro, mas eu era muito criança, não lembro. Mas cantavam para mim dormir, boi, 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 da cara preta, botando medo na criança. Olha a barata aí, cuidado, hein? Olha, porque a criança imagina aquilo. Aquele tipo de imaginação, e a criança de noite não consegue dormir. Você vai dormir, menino, deixa de ser chato. Mas você impregnou a cabeça da criança, impregnou a mente da criança com aquilo, e você quer depois que ela durma, que nem um anjinho, bateu na cama, pimba, fechou o olho, dormiu, não te deu nenhum trabalho. Você trabalhou para que ela não dormisse. Então, quando o Leon Denis diz para nós, o pensamento é criador, nesses casos que eu contei aqui, a gente pode dizer, isso realmente é verdade. Quando André Luiz diz para nós, o pensamento é matéria, realmente isso é verdade. Porque nós imaginamos e materializamos aquilo na nossa mente. Quando o Leon Denis diz assim, ó, grande e sagrada, está na página que vocês receberam. Grande e sagrada, pois, o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas e embelece os desertos da existência. É também perigosa porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Aí ele diz uma frase, esse parágrafo aqui é fenomenal, ele diz assim: cedo ou tarde, todo produto do espírito retorna a seu autor com suas consequências, acarretando para este, seu autor, o espírito, segundo o caso, o sofrimento, um apequenar-se, uma privação de liberdade, ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação de seu ser. Ele diz assim para nós: a vida presente é, como se sabe, o último parágrafo, é como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão e constantemente recaem sobre nós em brumas ou em claridades os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações do seu pensamento. E ela ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Nós precisamos pensar naquilo que estamos fazendo com nós mesmos. Precisamos colocar em nossa cabeça, em nossa mente, a certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. Colocar em nossa mente, em nossa cabeça, que temos espíritos amigos aos nossos lados, a nos ajudar, orientar, sustentar, amparar, o tempo todo. O tempo todo. Isso não é balela, não é brincadeira. O nosso amigo espiritual está ligado a nós o tempo todo, nos ajudando, nos orientando, nos sustentando, dizendo para nós, faça isso, ou não faça isso, tenha essa conduta, não tenha essa conduta. Agora é preciso que nós nos liguemos a eles. E como é que nós vamos nos ligar a eles? Só através da prece. E como deve ser essa prece? Impregnada de barulho, escutando notícias horríveis, escutando música. Como é que a gente vai pensar? Como que a gente vai se ligar pela prece ao nosso amigo espiritual, ao nosso espírito protetor, escutando música barulhenta, discutindo? Não vamos, não tem jeito.
nós não vamos conseguir sintonizar. Então é preciso que a gente sente, num ambiente calmo, tranquilo, de preferência em silêncio, para que você possa ler uma página do Evangelho, ler uma página espírita e elevar o nosso pensamento, o estudo de hoje, elevar o nosso pensamento ao nosso amigo espiritual, aos espíritos protetores da casa, para que nos ajudem, orientem, sustentem, para que nos dê um rumo, um norte a seguir. Devemos pedir proteção? Claro que temos que pedir proteção. Me ampare. Não sei o que fazer, não sei que rumo tomar, me diga, intui, que rumo vou tomar. O pensamento é criador. Mais adiante, Leon Denis diz assim: o pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em nós, em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que se compõe o corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Que precisamos sair daqui hoje com a certeza absoluta de que realmente o pensamento é criador. Leiam no Problema do Ser do Destino esse capítulo. Leiam, estudem. A casa oferece os estudos das obras de Denis. Estudamos no invisível, estudamos o problema do ser, do destino, estudamos o depois da morte, estudamos o espiritismo, qual o outro espiritismo na arte também tem um encontro, e estudamos cristianismo e espiritismo, está me faltando esse nome. Então aproveitemos, estudamos o Evangelho. A gente precisa ter a certeza absoluta de que o pensamento realmente é criador, que nós não estamos sozinhos em nenhum momento. E se ficarmos lendo notícias o tempo todo, lendo, vendo, escutando, a gente vai ter medo até de respirar. Respirar faz mal à saúde. A gente não vai respirar mais. Que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta, pensarmos que no que estamos fazendo com nós mesmos. Estudar a doutrina espírita é importante. Trabalhar no bem é muito importante. Fazer o bem ao próximo não existe nada mais beneficente, mais bom para nós do que nos filiarmos a uma organização como a nossa, a organização Obra Social Antônio de Aquino, em que nós lá podemos ajudar aquele que momentaneamente está passando por uma situação difícil, situação de penúria física, penúria material, e nós pudermos ajudar de alguma maneira possível. Vamos nos sentir bem? Vamos nos sentir empurrados? Vamos nos sentir amparados por aqueles espíritos protetores que lá estão, ajudando, amparando a todos que lá estão. Faltam 5 minutos, eu vou contar só um casinho. Quando eu fui trabalhar na obra social Antônio de Aquino,
médico recém-formado, eu pensava comigo mesmo assim: vou lá para fazer caridade. Vou lá para ajudar aquelas pessoas que lá estão. Vou lá para dar o meu talento, entre aspas, aquilo que eu sei. E fui. E realmente você se sente bem, você se sente útil. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber, e todos nós que trabalhamos na obra social, que nós somos muito mais ajudados do que estamos ajudando. Os exemplos daqueles espíritos que lá estavam, espíritos como o Dr. Hermann, através da mediunidade do nosso querido altivo, nos ensinavam, nos ensinam até hoje que nós lá estamos, ajudando sim, materialmente, profissionalmente ajudando aquelas pessoas que lá estão, mas na verdade nós estamos sendo muito mais amparados, estamos sendo muito mais beneficiados do que estamos beneficiando. Não tem proporção quantos por cento a mais ou a menos, mas eu posso dizer a vocês o seguinte, com certeza absoluta, e todos aqueles que lá trabalham vão dizer a mesma coisa para vocês: nós somos muito mais ajudados do que estamos ajudando. Então, quando vocês ouvirem aqui a menina do tempo ou o dirigente aqui da mesa pedir ajuda, doem açúcar, macarrão, arroz, óleo para aquelas pessoas, se vocês puderem fazer, o façam. Quando pedirem para doar remédios para aquelas pessoas que lá estão, se vocês puderem, façam. Vocês vão se sentir bem. E se puderem, quem não conhece, marque uma visita. Ou, aliás, não precisa nem marcar visita. Vai lá. Segunda, terça, quinta, domingo. A creche funciona de segunda a sexta. Vocês já devem ter ouvido aqui propaganda na televisão. A creche Maria de Nazaré. Tornem-se úteis. Façam alguma coisa por aquelas pessoas e vocês vão ver que vocês estarão fazendo muito mais por vocês mesmos. Então que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta que o pensamento é criador. E como Descartes, posso dizer para mim mesmo: penso, logo existo. E eu vou criar para mim, preciso criar para mim, um clima de alegria, um clima de certeza absoluta de que eu estou sendo amparado, protegido, conduzido pelo meu amigo espiritual, por Jesus. Uma boa noite a todos, que todos possam se conscientizar e aproveitar ao máximo a oportunidade que temos de estudarmos, de trabalharmos dentro do Centro Espírita Leon Denis. Graças a Deus. Graças a Deus, não é? Muito bom. Esse é o nosso querido Hélio, presidente da nossa casa, que tem sempre esse jeito, igual contador de história, né? Muito bom. E esse carinho pela obra social, eu posso dizer para vocês que o tempo que eu fiquei lá, eu chorava bastante. Eu trabalhava mediunicamente, mas chorava bastante, porque realmente só indo lá e participando é que a gente sabe o que significa estar ali debaixo daquele chapéu. Agora eu sou mais desse polo aqui, mas não tem palavras que descreva
o que é estar lá, na obra social. Nós vamos encerrando aqui o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. É esse capítulo que fala sobre a mediunidade. Encerrando o capítulo, o subtítulo é Mediunidade Gratuita. São muitos itens, do 7 ao 10. Nós vamos ficar com o primeiro. E é sempre um convite para todos nós lermos os outros. Kardec aqui vem nos dizendo: os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são o resultado de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. E é com essa belíssima instrução de Kardec que nós convidamos os companheiros médiuns para se posicionarem para o momento do passe. Não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Somente para os companheiros médiuns da casa de Leon Denis, nós outros que aqui estamos, os que estamos pela mídia, se estivermos envolvidos, atentos com o estudo, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. Vamos fazer a nossa prece, aquela que é bem íntima para Jesus. Vamos confidenciar a esse bom pastor o que nos traz a nossa casa espírita para essa nossa noite de estudos e passes. Vamos agradecer sempre pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Vamos dizer para Jesus: querido amigo, estamos reunidos para o nosso momento do passe. É com alegria que colocamos junto ao teu coração o mais íntimo dos nossos pensamentos. Abençoa os companheiros médiuns, os benfeitores espirituais que se fazem presente para esse momento de reconforto espiritual para cada um de nós. Abençoa, Jesus, a hora do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nós possamos, nesse momento, exercitarmos a certeza que nos foi passada no estudo, do apoio desses amigos espirituais que se fazem presente a cada um de nós, e possamos estar unidos a cada um deles, favorecendo o nosso processo, a busca que aqui viemos exercitar. O estudo de hoje
a leitura do Evangelho, traz a convicção a cada um de nós sobre a possibilidade que temos de exercitar essa mediunidade em nome de Jesus. Conforme nos foi passado, a orientação que nos chega através do pensamento, através do sentimento na qual nós estamos envolvidos, determina a atuação, principalmente, desses amigos guardiões que cada um de nós possuímos, desses anjos da guarda, desses espíritos protetores, estes mesmos que aqui se encontram, possibilitando o nosso processo de cura, e se dá principalmente com o nosso pensamento voltado para o bem, voltado para os benefícios de que buscamos, mas principalmente a certeza de que eles se fazem presente, ajudando-nos. E nesse momento, todos nós somos médiuns, porque é através do pensamento, é através do sentimento, que nós somos ajudados. Cada um de nós que aqui estamos, já temos a condição de atuarmos como os médiuns modernos, como foi nos dito no Evangelho. Porque cada um de nós ouvimos aqui as instruções que essa espiritualidade nos trouxe através do nosso palestrante. Cada um de nós aqui nos fazemos presente graças às intuições que nos trouxeram até aqui, e através do pensamento fomos levados e somos levados a estarmos presentes dentro da casa espírita. Médiuns modernos que somos, nós oferecemos gratuitamente, porque isso vem como uma benesse divina para cada um de nós. Assim que nós fomos orientados para exercermos a nossa reencarnação, o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento, cada um de nós recebemos gratuitamente, pela bondade divina, esse amigo espiritual que busca nos intuir, que busca nos orientar. Não foi por acaso que cada um de nós estamos aqui. Não é por acaso que nós voltamos os nossos interesses numa sociedade onde a grande parte é tão materializada, que a grande parte dos interesses são tão voltados para o imediatismo. Nós nos fazemos presente dentro da casa espírita, em busca dessa orientação, dessa ajuda, e isso não é por acaso. Então, nós precisamos estar atentos a esses nossos pensamentos, precisamos educar a nossa vontade no sentido de estar buscando notícias boas, como nos foi passado, como necessidade, orientações voltadas para o bem do próximo, porque como também nos disse o Evangelho, Deus quer que o seu bem, que a sua luz, chegue a todas as criaturas. E como nós já conhecemos, um pouquinho que seja, a prática, os ensinamentos da doutrina espírita, nós já temos condições de ser um médium moderno, levando conhecimentos para aqueles que se encontram em nossos lares, em nossos trabalhos, em nosso mundo de relação. Já temos a condição de ventilar a possibilidade, por exemplo, de iniciarmos os nossos estudos aqui. Estamos terminando esse ano, iniciando um novo ano com o nosso período letivo. Para aqueles que não conhecem nada, tem cursos aqui, iniciante, o que é Espiritismo, tem curso a História do Espiritismo. Para nós mesmos que nos encontramos aqui, que queremos fortalecer esse pensamento, nós temos as possibilidades de sermos esses médiuns modernos, esses médiuns que vão buscar exemplificar, através do conhecimento adquirido gratuitamente aqui em nossa casa, esse exemplo que
os apóstolos nos deixaram há tanto tempo atrás e que nós hoje temos a possibilidade de desdobrar para a nossa sociedade. Graças a Deus, fiquemos com Deus. Graças a Deus, Jesus, por aqui estarmos para essa nossa noite de estudos e passes. É sempre com muita alegria que dizemos presente para esses momentos de estudos em grupo. Que essa pacificação que nos foi oferecida se estenda também, querido amigo, para a nossa cidade, para o nosso estado, para esse nosso planeta azul, essa nossa primeira casa de abrigo. Que os benfeitores espirituais que conduzem a humanidade possam receber esse nosso carinho, porque sabemos, como foi dito aqui durante todo o nosso estudo, não estamos sós. Temos a Ti, que é o nosso pastor. Temos os benfeitores que nos conduzem na coletividade. Temos os nossos guias que nos assistem na individualidade. E temos Deus, que é o Pai. Que possamos levar conosco essa harmonia interior. Temos um Pai, Deus, que nos assiste. Cultivemos em nós, amigos, a esperança, que a saúde espiritual, a coragem e a força de viver, porque vale a pena. Nossos guias esperam por nós no final da jornada, a cada nova reencarnação. Abençoa, querido Jesus, a doutrina dos Espíritos e esta casa de luz. Que possamos, com alegria e agradecidos, pedir a permissão ao Teu coração de amor para encerrarmos mais esta noite de estudos e passes. Mas fica conosco, querido amigo, para a nossa segurança. Graças a Deus. Muita paz, amigos. Bom retorno aos seus lares.